Você gosta de assistir filme? Assiste muito, pouco, de vez em quando? Nesses filmes você consegue pegar algum aprendizado, algum ensinamento? Porque esses dias eu assisti um filme e peguei tanto insight, tanta coisa que é útil pra gente, mas principalmente para quem tá em início de carreira, que eu fiz essa live especialmente para compartilhar os insights que eu peguei nesse filme. Então, quando o pessoal aí vai entrando ao vivo, né, vai pensando aí, qual que é o último filme aí que você assistiu, o pessoal que tá entrando aí comigo ao vivo, vai me contando aí os filmes que vocês têm assistido. Teve algum aí que você pegou algum ensinamento, algum insight, alguma coisa assim que contribuiu de alguma forma aí no seu dia a dia? Ao Cleverson. Boa noite, Cleverson. Conta pra nós, Cleverson, você assiste bastante filme, série, alguma coisa do gênero? Porque antes eu achava, não, vou assistir filme, série, essas coisas é perda de tempo. Mas quando a gente arruma um filme, uma série assim que a gente consegue pegar uns insights, pegar ali entender um comportamento ali dos personagens, a gente aprende bastante coisa. E hoje eu quero compartilhar um filme aí que eu assisti. Não é assim o filme fora de base ou filme, mas os insights que eu peguei, né? Porque quando a gente começa a ler sobre um assunto, a gente começa a ficar com aquilo na cabeça. Aí a hora que a gente assiste alguma coisa, presencia, fala, nossa, isso aqui me lembrou aquilo lá que eu já estudei, isso aqui me lembrou aquela outra coisa. O Cleverson comentou aqui bastante. Show de bola. Então, o filme que eu assisti, que eu quero compartilhar uns insights com vocês, esse filme chama O Estagiário. Não sei se vocês já assistiram, mas eu vou contar aqui algumas cenas, algumas situações que tiveram aí no filme que ficou muito evidente aí uma competência, uma coisa ali que diferenciou e que trouxe aí oportunidades para o personagem, tá? Então eu vou começar contando aqui algumas partes desse filme. Não fiquem bravos aí, eu não vou contar tudo, né? Senão vocês não vão querer assistir. Mas uma das cenas aí que é interessante. É só dar um briefing aqui do que é o filme, né? É uma empresa, uma empresa de e-commerce, né? Uma empresa que vende produtos aí de forma online, entrega aí por todo o Brasil e elas começaram um programa de estagiários, recrutar estagiários acima de 60 anos. E olha para você ver a diversidade aí, né? A questão de uma área mais globalizada, né? E o pessoal sempre fala, pessoa mais de idade não consegue acompanhar isso, mas eles fizeram esse recrutamento aí de pessoas mais velhas para estimular aí mesmo, né? Não falar que não tem preconceito nem nada, e abriu aí o processo. E aí entrou lá um senhor de 70 anos para trabalhar nessa empresa como estagiário, tá? Estagiário. E o que é a primeira situação ali que ele enfrentou, esse estagiário de 70 anos? A dona da empresa, ela não queria dar muita bola para ele, não queria dar muita atenção. Ela tinha que ficar ali junto com ele, que, bem dizer, os funcionários dela, pediu para ela dar um apoio ali pro estagiário e acompanhar ele. Só que como era uma empresa que estava em expansão muito rápida, uma loucura, a dona não conseguia acompanhar todos os processos, ela era uma correria. E aí ela tinha que conciliar na agenda dela de acompanhar esse estagiário, mas ela não queria, até porque também ela tinha um pouco de preconceito, falando, nossa, mas meu Deus, que ideia é essa, né? Tipo, uma pessoa que com mais de 60 anos para mexer com isso aqui não vai nem saber que é computador, o que é notebook, né? Então ela tinha um certo preconceito e foi deixando ele de lado. E o que ele fez, esse estagiário de 70 anos? Ele via a situação, ele entrou nesse estágio porque ele queria se sentir útil. Ele estava cansado, assim, ele estava aposentado, cansado da mesmice, ele queria fazer algo que ele se sentisse útil.
E ele era uma pessoa assim, bem informada, trabalhou em outras empresas há muitos anos, mas ele estava sentindo ali um vazio e ele queria se sentir útil. E aí ele viu que ele estava sendo deixado de lado. E o que ele fez? Ele não ficou parado, ele começou a fazer coisas ali mesmo sem ninguém estar pedindo. Ele tinha outros estagiários que começou com ele começou a ajudar, a dar algumas dicas, algumas coisas da área dele que ele entendia, ele começou a ajudar. Lá no escritório, lá tinha uma mesa que era uma bagunça, que era a mesa deles colocar a lixarada lá. E essa dona sempre passava lá e via aquela mesa, ela ficava estressadíssima. Ela queria que alguém arrumasse aquilo, mas ela falava que ela ia arrumar e nunca tinha tempo. E sem ninguém pedir, ele olhou que lá, arrumou, deixou tudo organizadinho, bonitinho. E foi fazendo as coisas sem ninguém pedir. Isso aí é uma competência. É uma competência aí que é muito valorizada. Não sei se vocês vão conseguir falar para mim que competência que é essa. De pegar e fazer as coisas sem ninguém pedir. Comenta aí quem está aqui comigo ao vivo se sabe que competência que é essa que esse estagiário aí teve, né? Que ele tinha, na verdade. Esperar vocês responderem. Tchan, 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 tchan. Alguém? Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três. Aqui às vezes eu demoro um pouquinho para chegar para vocês aí o áudio, mas para não enrolar muito também vocês, essa competência é a proatividade. É você chegar, fazer as coisas. Você sabe que precisa ser feito. Você sabe que alguém que tem que fazer não fez ainda. E você se coloca e vai lá e faz. E outra coisa, você sabe que você tá ali parado, ninguém te mandou fazer nada, mas você sente ali que você precisa ajudar alguém, alguma coisa que você tem competência para fazer, você se coloca a fazer. Então, essa competência desse estagiário conseguiu fazer com que ele ficasse mais notado naquele ambiente. E principalmente pela dona, que não estava nem dando moral para ele. A hora que ela viu aquela mesa organizada, ela falou, meu Deus, quem que fez isso? A pessoa falou, é o estagiário. Aí ela, nossa senhora, obrigada, tal, faz muito tempo que eu queria arrumar isso aqui, nunca deu certo, nunca deu tempo. Conseguiu lá, ele conseguiu que alguém notasse ele, principalmente a pessoa que ele mais queria, que era a dona da empresa. Então essa foi uma situação que revelou aí uma competência desse estagiário e é esses insights que eu quero que vocês sempre busquem quando vocês forem assistir um filme, uma série, alguma coisa, porque tudo aí é um comportamento que destacou ele e por que não trazer esse comportamento para a nossa vida, né? E isso aí tudo são competências aí que a gente desenvolve no nosso dia a dia e não é só questão da idade dele que ele vai ter isso, não tem nada a ver. Isso aí é competência que nós, como humanos, temos. Outra situação nesse filme que eu achei bem legal é como ele é um senhor de idade, de 70 anos, ele não sabia muito mexer nessas tecnologias, de fato. Notebook, celular, Android, essas coisas, o celularzinho dele era antiguinho. Ele ia até com uma maletinha, assim, com agenda, lenço, calculadora, aquele senhorzinho bem elegante, sabe? E ele realmente não sabia mexer ali naquelas ferramentas, mas como era uma empresa, né, de tecnologia ali, de vender de forma online, ele tinha que aprender ali a se virar com as ferramentas, né? Mesmo ele tendo dificuldade, tendo um pouco mais demorando um pouco mais para aprender, ele foi lá e começou a fuçar. E aí ele começou a mexer e tal, foi desenvolvendo ali a capacidade dele de mexer com as ferramentas, até criou um Facebook para ele, aprendeu a mexer certinho no notebook, entrar, acessar e-mail e foi aprendendo. E isso aí mostra mais uma competência. Que competência que é essa? Vocês sabem me dizer?
A pessoa que não tem habilidade com alguma coisa ali, às vezes uma dificuldade, mas vai, corre atrás ali e desenvolve. Tchan, 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 tchan. É a capacidade, né? A competência aí de flexibilidade. A pessoa ali, ela tá flexível, ela sabe que ela precisa aprender algo diferente e ela tá apta ali a estudar, aprender, tentar entender como que funciona, porque senão ela não vai conseguir ir para frente e desempenhar o trabalho dela. Então é a flexibilidade. Vem situações diferentes, a pessoa se adapta ali à situação para desempenhar um bom trabalho. Foi isso que ele fez. E foi se dando super bem, porque aí ele foi associando as competências que ele tinha de administração, que ele trabalhou numa empresa que era de criar lista, mas era lista física, lista telefônica. E aí ele tinha as competências aí de administração e tal, mas de tecnologia não. Mas aí ele foi aprendendo, se pôs a aprender, né? Teve humildade aí e conseguiu aí desenvolver um trabalho legal e ele começou a ser mais requisitado lá. Até a própria dona da empresa começou a entregar um pouco mais de afazeres para ele, porque viu que ele estava dando conta. Então, essa competência de flexibilidade também, uma competência aí que vocês, se vocês assistirem esse filme, vocês vão sacar aí que jeito que é essa competência aí na prática. Mas é tudo exemplos aí que na vida real a gente vai percebendo que as pessoas vão sinalizando essas competências. E aí, beleza, né? Aí tá, essa foi uma situação. E outra situação legal no filme que deu pra ver aí outra competência desse senhor aí de 70 anos. A dona da empresa, uma mulher muito ocupada, muito atarefada, ela sempre mandando e-mail, ligando cada hora para uma pessoa diferente. E ela tinha certos problemas aí familiares, brigava muito com a mãe dela e ela acabou digitando assim, ela brigando com a mãe no celular e xingando, assim, digitando, como se fosse mandar um e-mail para um psicólogo dela, para um terapeuta. Só que aí ela xingando, quando ela enviou o e-mail, só que foi para a mãe dela. Ela ficou doida, né? Falou, nossa, se minha mãe ler esse e-mail, acabou minha vida, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ela foi procurar ajuda do suporte técnico lá, de tecnologia lá da empresa dela, para ver se eles conseguiam hackear o e-mail da mãe dela para pagar aquilo lá antes dela ver, antes dela chegar do serviço. E o pessoal da tecnologia lá falou, não, é impossível acessar, hackear o e-mail dela, sem a senha não tem jeito. E eles não deram uma solução, não deram uma solução para o problema dela. E esse estagiário, esse senhor de 70 anos, teve uma ideia. Falou, vamos lá na casa da sua mãe, vamos assaltar a casa. Cortando aí. Estão me ouvindo aí, gente? Acho que deu uma caída aí na internet. Mas acho que agora já voltou. Aí ele falou, vamos lá. Aí ela adorou a ideia, né? Porque ninguém tinha dado outra. E foram lá esse estagiário, mais um tanto de umas três pessoas lá, entraram na casa dela. Foi uma confusão, porque tinha alarme, disparou, a polícia estava chegando e a polícia chegando e eles lá conseguiram apagar o e-mail, fugiram e não teve problema nenhum. E eles conseguiram lá resolver o problema da chefe, né, da dona lá da empresa. E ela ficou super agradecida, eles foram sair à noite, foram até tomar uma para comemorar lá de não ter dado problema. E isso aí mostra uma competência dele também, que outros não tiveram. Qual foi? A competência aí da criatividade. Tinha um problema para ser resolvido, da forma, vamos dizer, que o pessoal lá tinha entendimento, que era hackear, entrar por outro... hackear, né, o computador lá, o notebook. Mas acharam difícil, acharam que não podia. Ele veio com uma solução diferente, ninguém pensava, mas foi lá e resolveu o problema. Talvez com um pouco mais de risco, só que resolveu. Então, uma competência aí que também é muito valorizada é a questão da criatividade.
O profissional aí que encara, enxerga um problema aí e já, nossa, você pensa sempre nas mesmas formas para resolver, sempre da mesma forma que vem sendo resolvida. Que essa aí é a questão do nosso cérebro, né? Sempre quer ir pelo caminho mais fácil, não quer pensar um jeito diferente de resolver um problema. Mas um profissional aí que tem a criatividade, né, de resolver um problema de uma forma diferente, talvez mais fácil, mais rápido, ou que funcione pelo menos, é melhor do que quem não entrega solução nenhuma. Então, a questão da criatividade é uma competência aí muito interessante para ser desenvolvida. Olha, e pegando insight aí nesse filme. E para quem é... E como é que será que ele pensou nisso? Deve ser alguma experiência que ele teve. Ele assistiu muito filme aí de ladrão, ou assistiu ou leu algum livro que bateu essa ideia. Então, para a gente ter essa competência, né, de criatividade, tem que experienciar aí várias áreas diferentes para na hora que tiver um problema, pensar de formas diferentes para resolver. Mas foi outra situação aí bem interessante que mostrou aí a competência desse super estagiário aí. Mas anota aí, tá, gente? Quem entrou aí depois, o nome do filme é O Estagiário. E qual que foi a outra situação que teve no filme? Deixa eu ver aqui qual que eu tenho que lembrar. Outra situação no filme que mostrou uma competência desse estagiário. Como eu disse, né, a dona da propriedade, a dona da empresa, era uma mulher nova, mas muito ocupada, muito atarefada, estava em expansão lá a empresa e ela não dava muita atenção para os funcionários. Ela, bem dizer, não sabia o nome dos funcionários que estavam ali há muito tempo. Então, ela era indiferente, principalmente aí com os estagiários, né, que ia ficar por um período só, ela nunca dava muita bola. E só que esse estagiário, ele queria ser notado, ele queria ali fazer um relacionamento com ela, e ele foi fazendo coisas aí que ele foi conquistando isso. Ele conseguiu ser notado lá, e comparando lá com outros profissionais que estavam muito mais tempo na empresa e ela nem sabia o nome, perto do que ele foi fazendo, ele conseguiu ser notado por ela. E eu vou contar algumas coisinhas que ele fez, que isso aí é característica também de uma competência, que depois eu vou perguntar para vocês, se vocês sabem qual é. Ele demonstrou muito interesse por ela, pelo que ela fazia, pelo que ela sentia, um interesse genuíno, interesse de verdade. Por exemplo, ele via que ela mal comia, assim, ela passava o dia inteiro trabalhando, fazendo reunião, ela não se alimentava. E ele percebia também nas ligações que ela fazia que ela não dormia, ela passava virada à noite trabalhando. E ele foi ficando preocupado, porque principalmente porque ele já passou por muita coisa na vida, né? Ele talvez entendeu que não, essas situações, né, se ficar com frequência, seria prejudicial para a saúde dela. E aí ele começou a ficar preocupado, e aí em situações que ele conseguia encontrar com ela, levava uma sopinha, levava um alimento ali para ela. Você precisa comer aqui um pouquinho, senão você vai passar mal. Incentivava ela a descansar e tal. E foi demonstrando interesse. Ela foi ficando agradecida. Nossa, obrigada tal. Ele demonstrou interesse também tanto com a saúde, mas também com a segurança dela. Um dia lá ele percebeu que o motorista dela estava meio que embriagado e ia pegar a direção. E daí ele foi lá e falou pro cara: não, você não vai dirigir assim não, eu que vou. Aí substituiu o motorista, levou ela em segurança. Preocupava aí com a segurança dela, né? Então mostrando interesse por ela, pela vida dela. E ficava depois do expediente também. Ele não tinha necessidade de ficar, mas ele ficava porque ele ficava preocupado com ela, deixar ela sozinha. Ele se sentia no dever de ficar lá com ela. Então, mais uma coisa que ele fazia de diferente. Outra coisa, ele se preocupava até com a questão familiar ali dela. Tinha dia lá que ela não conseguia acompanhar a filha, né, na escolinha.
Às vezes ele levava a menina, levava a filha dela na escolinha, ou às vezes até nas festinhas, porque ele sabia que ela ia ter uma reunião e ela não podia ir. Ele ia lá e ajudava nessa questão também. E tinha interesse também nos negócios dela. Como ela estava ficando muito sobrecarregada, o pessoal, os sócios dela estavam querendo que ela contratasse um CEO, uma pessoa que ficasse acima dela para tomar as decisões. E ela não queria, porque ela que criou tudo, ela que começou a empresa do zero. Ela não queria passar para ninguém essa empresa, né? Alguém que tomasse decisão por ela. E aí ele também se sentia preocupado tanto com a questão da saúde dela, mas também com o negócio dela, porque ele via que a forma como ela fazia, os detalhes que ela dava ali nas coisas, a atenção que ela dava, né, outra pessoa não ia fazer igual. Então ele dava mais dicas para ela, dava a opinião dele sobre o negócio. E tudo isso foi enriquecendo ali o relacionamento. E eles foram ficando próximos e se tornaram aí até amigos, né? Até ela chegou a chamar ele aí de amigo. E todas essas coisinhas aí que ele foi fazendo é sinal de uma competência. Não sei se vocês conseguem enxergar também, mas eu peguei esse insight muito, muito visual, que é a competência de se relacionar, competência de relacionamento interpessoal. Porque uma das principais características de quem tem um bom relacionamento interpessoal, tem essa competência, é a pessoa que demonstra interesse pelo outro, interesse verdadeiro, tanto questão sentimental, tanto quanto a questão aqui do que a pessoa está pensando. A pessoa que demonstra interesse ali, geralmente ela tem facilidade em fazer relacionamento. Então foi isso aí que garantiu para ele a permanência ali como estagiário. O filme assim não continua igual uma série, né? Mas com certeza ele continuou ali na empresa depois do estágio. E foi até assim, legal, porque teve uma hora que ela queria trocar ele de setor. Não queria mais que ele ficasse junto com ela, porque ela estava achando que ele estava observando ela demais e tal. Aí ela mandou ele para outro setor, só que ela estava começando a se relacionar com ele, né? Eles estavam começando a ficar mais próximos, aí ela tinha pedido para trocar, só que ela tinha esquecido. Aí no outro dia ele tinha sido trocado de setor, e aí foi outra pessoa, outro estagiário acompanhar ela, e foi um dia totalmente conturbado para ela, porque a outra pessoa não sabia o trajeto dela, não sabia as necessidades ali que ela estava querendo na hora e tal. E aí ela sentiu a falta dele. Aí ela foi correndo lá atrás, pediu para ele voltar, que ela tinha pedido para trocar ele, mas era antes, né, que ela ainda não tinha conhecido ele, mas ela viu que ele era uma pessoa legal, que trazia tranquilidade para ela. Aí ela chamou ele de volta. Então, essa questão de se relacionar, né, ele criou um vínculo ali, uma conexão tão forte que a decisão que ela tinha tomado lá atrás fez ela ir lá, pedir para voltar ele, né? Ela foi lá e pediu desculpa para ele, porque ela realmente conectou ali com ele, viu que ele era um amigo, era uma pessoa confiável, e ele tornou ali um amigo, né? Uma pessoa indispensável para ela. E no comecinho, quando ele tinha entrado, ela não estava nem dando bola, nem queria saber dele, nem dava moral, mas foram as pequenas atitudes que ele foi tomando, as competências dele que foi trazendo ela para perto, e até eles criarem uma conexão, e tanto profissional como pessoal também, ele virou um amigo e conseguiu ali fazer o que ele queria fazer, que era fazer um trabalho e se sentir útil, se sentir valorizado, porque essa questão de chegar à idade, né, você achar que você não tem mais utilidade, eu acredito que deve ser um fardo que ele estava carregando. Mas foi assim, um filme bem tranquilo, sabe? Sem nada de suspense, nem nada. Um filme bem suave, mas que trouxe esses vários insights. E todos relacionados aí às competências, às atitudes, comportamentos, que tudo isso aí influencia.
Porque pensa se ele fosse, né? Tá bom, ele tem uma limitação, um diferencial ali dos outros, que é a questão da idade. Se ele colocasse isso como um fardo, né? Se colocasse ali como um. Ah, beleza, eu vou ficar aqui esperando ela me mandar fazer alguma coisa, vou esperar alguém vir me ensinar a fazer alguma coisa. Talvez ele teria ficado ali isolado, sem conhecer ninguém, sem fazer amizade. Talvez, às vezes nem conseguiria cumprir o período todo aí de estágio, porque às vezes iam ver que ele não estava sendo útil, né? Estava só ocupando espaço. Então, as atitudes dele, as competências dele fizeram com que ele desempenhasse um bom trabalho, ficasse conhecido, né? Tanto pela dona lá da empresa como pelos colegas também. Mas enfim, eu não vou dar muito detalhes, senão vocês não vão querer assistir depois. Mas é um filme muito legal. E depois eu vou buscar também outras referências aí, filmes, buscar insights. Não sei se vocês gostaram aí dessa forma de abordar, né? Mas eu acho que é legal a gente tentar aprender com tudo, né? Com qualquer situação, mesmo na hora de lazer aí, de descanso nosso, a gente consegue estar aprendendo, estar se desenvolvendo. Então eu queria passar esses insights para você e fica aí a minha recomendação aí. Assistam esse filme e se vocês também quiserem me indicar algum aí, algum legal para pegar alguns insights, eu vou adorar. Tem algumas séries também que eu assisti, depois eu vou ver se eu consigo fazer um resumo aí dos insights que eu peguei dessas séries, mas achei legal compartilhar com vocês esses insights aqui, tá? A Andressa comentou muito bom, vou procurar para assistir. Assiste lá, Andressa, você vai gostar. Eu assisti na Netflix, O Estagiário, depois você me conta, tá? Mas então é isso aí, gente. Agradeço vocês aí por acompanharem aí essa nossa prosa, meio descontraída aí, meio... A hora que vai brotando umas ideias aí, eu vou compartilhando com vocês. E vocês também fiquem à vontade aí para compartilhar comigo. Super adoro, tá bom? Eu vou indo nessa. Um abraço muito forte. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.